O Node.js é uma plataforma de desenvolvimento web utilizada com a linguagem JavaScript para implementação de aplicações web que disponibilizam conteúdo dinâmico. Sua principal característica está relacionada ao uso de um mecanismo de entrada e saída não bloqueante, que permite a implementação de servidores web que respondem a múltiplas requisições HTTP utilizando um único processo. Historicamente, o JavaScript é uma linguagem de programação e foi criada em 1995 por Brian Knight. Ele foi documentado na linguagem definida como ECMAScript, com uma especificação em 1997. Historicamente, o Google lançou o seu motor de execução JavaScript, o Google V8, em 2009. E a partir daí, o uso do JavaScript dentro do navegador passou a ser compilado antes de ser executado, gerando uma certa concorrência entre os diferentes navegadores web para gerar um interpretador, um motor JavaScript que gerasse as respostas mais rápidas. E em 2009 também, o Node.js foi criado com base no motor do Google de JavaScript, o Google V8, por Ryan Dahl. Eu disponibilizo para vocês um link de um vídeo no YouTube que apresenta um histórico da linguagem JavaScript para aqueles que tiverem mais curiosidade em aprender sobre essa linguagem. Especificamente sobre o Node é uma plataforma orientada a eventos, lidando com todas as requisições HTTP com uma única thread, caracterizando um cenário de um processo non-blocking I/O, de um processo de entrada e saída não bloqueante. O Node ele implementa um mecanismo com base em eventos que era característica da linguagem JavaScript, com o objetivo de implementar esse recurso de non-blocking I/O. O recurso de non-blocking I/O ele era implementado e ainda é implementado em diferentes linguagens, em diferentes plataformas. Ryan Dahl teve a ideia de utilizar a orientação a eventos que era popular no uso da linguagem JavaScript para lidar com implementações utilizando esse paradigma. Nesse paradigma, um event loop é utilizado para agendar a execução de tarefas na programação orientada a eventos, permitindo que um único processo respondesse a múltiplas requisições HTTP por meio do uso de uma fila de eventos, que era executada internamente no sistema operacional para a realização de processos de entrada e saída, que demandam um tempo maior de execução em processos relacionados à execução de aplicações web. E após a finalização desses processos de entrada e saída, o mecanismo de Event Loop ele permitia a execução de uma chamada no processo principal, por meio de uma outra fila de eventos. A implementação dessa plataforma segue um outro conceito relacionado ao termo de Continuous Passing Style, em que toda chamada assíncrona possui uma função de callback, uma função de retorno, com o parâmetro para ser executada quando a operação, no caso de entrada e saída, uma operação assíncrona, for finalizada. Esse mecanismo de Event Loop ele é documentado e explicado em diferentes artigos, e eu deixo aqui 2 links para vocês, para aqueles que se interessarem, e estudar mais a fundo como que funciona a implementação do Event Loop. Considerando a implementação de uma aplicação web utilizando apenas o Node.js, especificamente eu trago para vocês um exemplo de uma implementação de um servidor web de conteúdo dinâmico que implementa um Hello World num servidor de aplicação utilizando o Node.js. Inicialmente, nesse script vocês podem observar que nós fazemos um import do módulo HTTP da plataforma Node.js disponibilizado por padrão dentro da plataforma. Em seguida, nós instanciamos um servidor chamando o método createServer desse módulo.
E nós passamos uma função de callback como parâmetro para essa chamada de criação de servidor. Essa função de callback ela vai ser executada toda vez que uma requisição HTTP atingir o servidor. E por fim, nós fazemos uma chamada no objeto server do método listen, identificando qual porta deve ser utilizada pelo servidor. Considerando o modelo de arquitetura de uma aplicação cliente-servidor, de uma aplicação web, quando o usuário, o cliente, ele preencher a URL direcionada ao endereço do nosso servidor, Node.js, vai ser enviada uma requisição HTTP para esse servidor. Quando esse servidor receber essa requisição, internamente ele vai ter como objetivo executar a função de callback. Essa função de callback, por sua vez, ela vai gerar como resposta a informação como nós implementamos ela dentro do servidor. Essa resposta ela vai ser anexada na resposta HTTP do servidor. E quando ela chegar no navegador web, o navegador web vai renderizar ela visualmente, caracterizando o cenário de uma aplicação em arquitetura cliente-servidor. Considerando o modelo do Event Loop, considerando ainda esse mesmo script que nós apresentamos, quando nós chamamos o método listen do servidor, especificamente o servidor, a plataforma Node.js, vai disparar uma chamada que vai aguardar por requisições HTTP na porta especificada. Uma vez que uma requisição seja direcionada a essa porta e a esse servidor, internamente o servidor Node.js ele vai lançar um evento dentro de uma fila de eventos. Internamente na plataforma vai ter uma thread aguardando por eventos e quando esse evento chegar ele vai executar, vai ser responsável por executar as informações relacionadas a esse evento. Eventualmente essa thread ela pode fazer acesso a sistema de arquivos, sistema de banco de dados, outros tipos de sistemas associados a processos de entrada e saída. E quando essa thread for finalizada, a resposta dessa thread vai ser enviada ao processo principal, ao único processo que recebe múltiplas requisições HTTP, e vai acionar uma callback de resposta que vai gerar a resposta que vai ser enviada de volta para o cliente, para o navegador web. O que é importante observar nesse cenário é que um único processo, por esse modelo de aplicação, pode ser utilizado para responder múltiplas requisições HTTP, sendo que para cada requisição HTTP seria gerada uma entrada na fila de eventos da plataforma Node.js. Essa fila de eventos ela utilizaria um outro conjunto de threads internamente para disparar múltiplos acessos ao sistema a recursos de entrada e saída. E quando essas threads terminassem, elas gerariam uma chamada de callback respondendo às diferentes requisições HTTP a cada um dos clientes associados. Nesse cenário especificamente, eu ilustrei um cenário em que nós temos 3 requisições HTTP chegando no processo. No entanto, nós poderíamos ter N requisições HTTP chegando, e esse processo seria executado de forma similar, sendo que não é necessário que o número de threads internas na plataforma Node.js, no pool de threads, utilizando o padrão POSIX, fosse exatamente o mesmo. Então, dentro dessa plataforma, eu poderia ter, por exemplo, 50 requisições HTTP chegando de forma concorrente e executar cada uma delas com um único processo, escutando as requisições HTTP, e apenas 3 threads internas executando os processos de entrada e saída, utilizando esse mecanismo de fila de comunicação entre os diferentes componentes da plataforma Node.js. É esse estilo de programação e de funcionamento do Node.js que caracteriza o aspecto de alta performance na execução de servidores Node.js, quando comparado a aplicações web que utilizam paradigmas orientados à execução de múltiplos processos, e inclusive a múltiplas threads, dado que esse modelo de aplicação ele pode ser que ele seja mais eficiente considerando a execução de processamento contextual dentro do sistema operacional, dentro do computador.